Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Poucos personagens tiveram tanto poder na história recente do Brasil sem ter ocupado sequer um cargo eletivo quanto o nosso entrevistado desta noite. Responsável pela campanha de reeleição de Lula, logo depois do Mensalão, e por Dilma Rousseff 2 vezes, a última em 2014, já em plena Lava Jato, ele foi em seguida tragado pelo escândalo. Preso, selou um acordo de delação premiada, no qual confirmou ter recebido milhões em Caixa 2 no exterior, por campanhas do PT e de políticos aliados em outros países. Após cumprir, juntamente com a sua mulher, Mônica Moura, uma pena por lavagem de dinheiro que incluiu prisão e multa de 80 milhões de reais, ele concede a sua primeira entrevista desde fevereiro de 2016. De lá para cá, se recolheu na Bahia, retomou a paixão pela música, que resultou em um disco recém-lançado, e adotou um visual meio ripongo, que ele ostenta aqui nesta noite. No centro do Roda Viva, recebemos o músico, publicitário, jornalista e consultor de imagem, João Santana. Nascido na pequena Tucano, no interior da Bahia, sua trajetória inclui o jornalismo, a literatura e a publicidade. Trabalhou em grandes veículos como o Globo, Jornal do Brasil, Veja e Isto É. Mas foi no marketing político que ele se realizou. Elegeu 8 presidentes, incluindo Lula em 2006, apesar do Mensalão, e Dilma em 2010 e 2014. No exterior, comandou campanhas vencedoras em 4 países, incluindo a eleição de Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela. Com tantas vitórias no currículo, há quem acredite que ele trouxe para o marketing eleitoral ensinamentos de práticas esotéricas que estudou na juventude. Para entrevistar João Santana, nós convidamos Fernando Rodrigues, criador e diretor de redação do site digital Poder 360. Malu Gaspar, repórter da revista Piauí e do podcast Foro de Teresina e escritora. Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. Débora Bergamasco, repórter do SBT Brasil, em Brasília. E Guilherme Amado, colunista da revista Época e da rádio CBN. Contamos ainda com a pena que tudo revela do nosso Paulo Caruso, lá da casa dele. João, muito obrigada por estar aqui. Fazer uma pequena correção no nosso VT. Você não fez o Maduro, a Venezuela fez só o Chávez, é isso? Tá certo. Muito obrigada por estar com a gente essa noite. Eu vou começar te perguntando sobre esse tempo, esse interregno em que você ficou sem dar entrevistas. Quando você volta da República Dominicana e é preso e depois fecha o acordo de delação, delata e passa um tempo recolhido. Como foi esse período da prisão até aqui? Que reflexões ele te provocou? E qual é a sua situação jurídica e judicial hoje? Você está aqui com alguma autorização especial da Justiça? Você já pode circular livremente? Você está de tornozeleira eletrônica? Qual é o seu status hoje? Vera, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite à bancada, as pessoas que estão nos assistindo. E obrigado também pela insistência, que algumas vezes eu não pude atender o convite por vários motivos. Olha, é um período realmente de fatos muito profundos, porque a perda da liberdade, o escrache moral, a falência empresarial, quebra de vínculos sociais, tudo isso forma um coquetel tão amargo, só quem bebe pode saber isso. E não adianta, às vezes, pedir, pai, afaste de mim esse cálice, que parece que é aí que ele empurra o cálice mais próximo de você. Porque essa queda da fama para a infâmia é um buraco tão profundo que nem sei se tem fundo. Mas, por outro lado, tem algumas coisas maravilhosas, porque é muito rico em descobertas e redescobertas. Por exemplo, uma redescoberta profunda é o valor do amor da família, dos amigos verdadeiros. E uma ainda mais espiritual é você descobrir aquele campo da sua liberdade individual interior, sabe? Aquele seu infinito particular. E isso é incrível, porque nesse espaço nem a sua culpa, nem o braço da justiça alcança. Mas para chegar aí, você passa por encruzilhadas terríveis. Mas o melhor
se você só consegue aprumar esse caminho, aí sair desse labirinto, quando você, primeiro, sai do vitimismo. Você não pode mais se achar um coitado, não pode se achar que foi injustiçado, tem que assumir para você mesmo qual foi a sua culpa. Então, dentro disso e dentro dessas descobertas, também tem a minha redescoberta da música, o reencontro com parceiros, como por exemplo, Jorge Alfredo está com um disco pronto agora, que a gente está pré-lançando, por causa do programa hoje, inclusive a gente colocou, ele resolveu colocar no Spotify. Sim. Que é o Suave Distofia, de Jorge Alfredo. Eu queria que as pessoas ouvissem, que é um disco que vocês já ouviram, depois podem comentar. Mas a vinda aqui e essa volta, você pergunta a situação, eu ainda estou hoje cumprindo o regime aberto. Até a semana passada eu estava proibido de trabalhar. Eu agora já posso trabalhar, voltar ao marketing político, eu podia trabalhar com qualquer coisa, menos com marketing político. Agora eu já posso, eu não sei como e quando vou voltar. E isso, o impulso interior é reexaminar várias coisas, apesar de ser uma coisa muito fascinante. Então, o meu status é esse, tenho uma liberdade relativa, apenas tenho que cumprir sábados e domingos e obedecer alguns ditames. Mas interiormente eu me sinto cada vez mais livre e com uma vontade enorme, porque eu acho que é preciso olhar o que está acontecendo com o Brasil. A roda girando, Zanini, por favor. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte, numa entrevista que o senhor deu à revista Época, em 2013, o senhor disse uma frase que ficou famosa, que na época o senhor fazia a campanha da Dilma, que ia ser candidata à reeleição, acabou sendo reeleita no ano seguinte. O senhor falou assim, a Dilma vai ganhar no primeiro turno, em 2014, porque ocorrerá uma antropofagia de anões. Eles vão se comer lá embaixo e ela, sobranceira, vai planar no Olimpo. Aqueles anões eram Marina, Eduardo Campos, né? Foi antes do acidente, Aécio e outros. Queria perguntar, o senhor fez uma introdução agora falando sobre as suas culpas, a sua autocrítica interior. Eu queria perguntar se o senhor não concorda que faltou naquele momento para aquele João Santana humildade, e que sobrava talvez uma certa arrogância e que talvez isso tenha contribuído para a sua derrocada, foi uma derrocada espetacular, por falta de palavras. Eu acho que você misturou algumas coisas. Eu concordo até certo ponto, mas juntar um jogo metafórico e uma previsão dentro de um campo racional até um destino particular é um caminho enorme. Quanto à questão da humildade da híbris, para falar, isso sempre você é tomado, às vezes, a fazer. Mas aquela previsão, ela obedecia uma lógica, e o mundo é cheio, ele não obedece lógica. Por exemplo, teve um fato imponderável, foi a dramática, terrível, sofrida, até hoje, morte do Eduardo Campos, que modificou todo o cenário, mas modificou de forma temporal. O que eu queria dizer, e eu tinha uma convicção profunda, é de que a Dilma se reelegeria. Porque as previsões, se você recorda, nesse período eram as mais terríveis, que a Dilma não conseguiria se reeleger. E dentro disso, às vezes, você tem que vocalizar, até de uma forma exagerada, uma resposta para esse conjunto de evidências que, às vezes, você percebe e as pessoas não percebem. É jogo político, é jogo de retórica política, é jogo poético político, é jogo de contenda. Fernando, por favor. João Santana, boa noite. Boa noite. O senhor está aqui hoje, diz que já pode voltar a trabalhar. Qual é a sua situação real para que quem nos assiste saiba? O senhor foi preso, fez uma delação, condenado, ficou um período em reclusão. Agora, o senhor, qual é o regime? O senhor está em regime semiaberto, aberto, pode circular à vontade? Regime aberto. Eu passei... Vale que você entrar e não contradizer o que eu falei, a coisa do vitimismo. É bom lembrar de que do marketing, e uma coisa central que eu acho que nós poderíamos discutir hoje, que é o Caixa 2. Por exemplo, que é uma coisa que domina. O Caixa 2 não foi apenas uma unha encravada no sistema político brasileiro. O Caixa 2 foi sempre a alma do sistema eleitoral brasileiro.
E era uma coisa geral, específica. E poucos foram punidos. Não estou cobrando punições para outros. Mas era só para colocar esse ponto. E eu gostaria até... Pode interromper isso aqui. Não, eu queria que o senhor dissesse a sua situação. O senhor pode circular normalmente hoje? Não, o senhor está em regime sábados e fechado domingos, ainda, só posso sair para trabalho, e sempre na Bahia, mas quanto a isso... Mas o senhor teve que pedir autorização para o juiz para vir aqui? Isso tem relação com o trabalho. Tudo que tem relação com o trabalho, você pode circular e depois comunicar o juiz. E no fim de semana, o senhor pode sair? Não, de forma Fica em casa. absoluta. Agora, acho que isso é uma questão menor. Não, é que é para as pessoas entenderem. Não, eu sei. Porque o senhor está falando de punição. O senhor usa a tornozeleira, por exemplo? Sim, uso até hoje. E isso... Mas voltando à questão central, Fernando, eu acho, inclusive, que é bom começar as pessoas refletirem e serem informadas. Por exemplo, uma informação que eu acho importante e relevante sobre mim é que no caldeirão das informações mais desencontradas, mais absurdas e daquele turbilhão, o que era as informações que saíam da Lava Jato, as pessoas pensam que eu não sabem que eu fui inocentado por corrupção, não fui inocentado. Em 2 processos, né? Em processo. Não fui, corrupção não fui, e as pessoas acham que eu fui. Eu não fui denunciado por organização criminosa, eu fui punido por lavagem de dinheiro por Caixa 2, por Caixa 2 de campanha. Diferente, inclusive, nisso, o Caixa 2 para um político é completamente diferente do Caixa 2 de prestador de serviço. Um político, ou alguns... O dinheiro é ilícito, né? Não, mas tem um dado. Um político que recebe o Caixa 2, ele retribui como... Quando você é um prestador de serviço que recebe por Caixa 2, você retribui, no meu caso, com o meu trabalho. Minha vida foi toda investigada, minhas contas todas abertas, e ficou mais do que claro de que tudo que eu recebi foi pelo meu trabalho, um trabalho, aliás, extremamente exaustivo e, eficiente. Então, deixa eu ver agora. O Caixa 2 é um problema que as pessoas... O que acontecia com o Caixa 2? O Caixa 2, no Brasil, era tão consentido que criou-se uma impressão de sensação de normalidade. A pior sensação de impunidade é quando vira uma sensação de normalidade. Ninguém, por exemplo, os políticos, prestadores de serviços como eu, órgãos de controle, a imprensa, parecia que não existia. Havia um universo paralelo, quase um direito consuetudinário, e o Caixa 2 ali centralizando tudo. Diga. Não, eu vou só pedir licença para a gente fazer a roda girar. Não, mas... Também eu queria colocar... faça girar, porque eu acho que Caixa 2 é um assunto... Porque hoje também, por exemplo, o Caixa 2 acabou, será? É uma coisa tão culturalmente Débora, por favor. Eu prometo continuar no assunto, você pode... Pô, Débora, por favor. Boa noite, João Santana. Boa noite, Débora. O senhor chegou a dizer na CPI do BNDES que o senhor se arrependia de algumas coisas e disse nessa mesma levada do que o senhor está falando agora que o Caixa 2 era praticado por 99%, era uma realidade das campanhas, mas que o senhor chegou a alertar, teria chegado a alertar na campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff: olha, tem certeza, depois de tudo isso que está acontecendo... Teve mensalão, tinha as investigações já em curso, o senhor hesitou um pouco, não queria. Mas se não fosse assim, o senhor não faria essa campanha. Mas o senhor já era multimilionário. O senhor devolveu mais de 70 milhões de reais. O senhor precisava mesmo ter feito isso? É o que eu falei. Quando você vive um sistema de ruína moral, todo mundo é cúmplice e é vítima. E esse sistema que eu estou falando, tão acostumado com o Caixa 2, tão conivente com o Caixa 2, de olhos fechados. Por exemplo, a imprensa não sabia do Caixa 2? Sabia. Sabe, inclusive, até porque era até um costume antigo, há alguns anos atrás, que jornalistas tiravam licença durante 2, 3 meses, trabalhavam em campanha, ganhavam em 3 meses o que eles não ganhavam em 3 anos no jornal, e voltavam e recebiam em Caixa 2. Entendeu? Então, não só o senhor me desculpe, jornalistas como? O senhor está dizendo que todo jornalista faz isso? Não estou dizendo que todo, e você sabe que não estou dizendo, mas você sabe disso. Você não pode falar isso? Não, era muito comum, é muito comum, e eu não vou citar nomes,
Não que... O senhor generalizou. Não, eu falei jornalistas. Então. E alguns jornalistas, e muitos jornalistas, tiravam licença, tanto que você sabe que a Folha de São Paulo foi um dos primeiros jornais que baixou uma norma dizendo que ninguém podia sair mais de campo. Respondendo a minha pergunta. Pedir licença para ir para a campanha. Respondendo a minha pergunta, João. Eu sou jornalista, eu não estou aqui fazendo acusações ou fazendo vitupérios contra a imprensa. Também não tente bancar o advogado de defesa tão veemente que você sabe que muitos jornalistas trabalhavam e recebiam encaixadores. Mas deixa eu só concluir meu raciocínio, que não era... Permita, Débora, que era o seguinte... Então, por que a imprensa não denunciar? Talvez porque a imprensa não tivesse provas, talvez não tivesse uma visão conjunta, mas não era por isso. Sabe por quê? É porque a imprensa sabia que era um fato cultural, político e socialmente aceito. O senhor já sabia que não era, tanto que o senhor ponderou, pelo menos o que o senhor disse na CPI do BNDES. O senhor ponderou e falou, eu não queria, mas porque já tinha havido mensalão, né, João? Não era um fato inédito. Já tinha havido, o mas Duda exatamente Mendonça já por tinha isso. confessado. Se vocês examinarem... mensalão. Eu sou condenável nisso e fui condenado. Essa é a questão, é diferente. Mas é a questão do dinheiro que eu queria entender. O senhor era multimilionário já, precisava demais. O senhor é declarado de Débora, esquerda. já não era nem o dinheiro. A questão é você formar a ânsia de vencer e você formar, por exemplo, um cabedal de vitórias, uma coisa que ninguém, na minha geração, vai alcançar. Eu elegi o senhor era um número de grande vencedor. Eu sei, mas aí é a ânsia, sabe, a hubris, é a vontade de querer mais, essa ânsia. E isso, eu concordo com você, eu me penitencio e lutei até certo ponto, depois não. E depois entra a história da ganância, a história da ambição. Eu estava no meu plano formando a primeira empresa de marketing político brasileiro com expressão internacional. Então, você vai nesse ritmo e é bom que você, inclusive, abra os olhos para esse tipo de comportamento, mas não, que é muito mais de uma questão, sabe, ingênua, moralista daquilo, não é isso. É porque o ser humano, ele não se contenta com pouco. E que quanto mais tem que ganhar nesse sentido, mas não é o dinheiro em si, porque eu sabia, aquele dinheiro não significava mais nada para mim. Porque a própria perda, que é maior, se for corrigido em dólar, a minha perda é maior do que essa, e muito desse dinheiro, inclusive, era dinheiro de outras campanhas, que não tinha nada com o Brasil, etc., mas que eu renunciei para poder conseguir o acordo. Era dinheiro que eu nunca usufruí, mas você vive dentro desse sentimento. Por quê? Porque a política, a vida, a coisa... É por isso que esse reencontro comigo mesmo tem sido muito interessante. Malu. João, vamos deixar claro, você sabia de onde vinha o dinheiro. Você foi um repórter investigativo muito conhecido, que inclusive descobriu o Heriberto França, testemunha-chave do caso Collor, então você sabe muito bem como essas coisas funcionam. Imagino que quando você recebia dinheiro no Caixa 2, você sabia de onde vinha esse dinheiro, quanto mais da Odebrecht, que era a principal pagadora, uma grande prestadora de serviços públicos. Mas aí o argumento que você está usando é a mesma coisa que dizem os empresários. Eu tinha que pagar porque esse era o sistema. Então, fica assim, vocês não podiam dizer nada porque vocês não sabiam dos detalhes e o sistema era assim mesmo. Os empresários dizem que também não podiam deixar de doar porque senão iam perder os negócios. E os políticos dizem que não podiam deixar de arrecadar porque os seus serviços eram caros. Inclusive, você foi o marqueteiro mais caro da história. Então, quem é que podia dizer chega, na sua opinião? Porque isso não é sustentável. Certo, concordo muito com você. É o que eu falei antes, um estado de ruína moral, que eu usei esse termo, todo mundo é cúmplice e vítima. Agora, por exemplo, todos os outros marqueteiros também faziam isso. Mas e eu isso acho não que justifica. deixa eu agora responder um pouco. Isso não justifica o erro. A minha pergunta, aproveitando a sua, é que eu faço o seguinte: qual o mérito nesse aspecto da Lava Jato? É ter colocado o dedo mais fortemente sobre a questão do Caixa 2. Mas ficou muito localizado em poucos fornecedores, que eram os maiores, mas em pouco. Uma pergunta técnica. Não seria muito mais importante para
para a purificação, ou seja, para a reorganização do sistema eleitoral brasileiro, se a Lava Jato, quando descobriu um caso de Caixa 2 na magnitude que conseguiu, o nosso caso, tivesse organizado e mandado para a Procuradoria-Geral da República e pedisse que ela, junto com o TSE, fizesse uma grande força-tarefa no Brasil para examinar, do que centralizado e ficou somente... Então, pelo próprio escopo da Lava Jato, ela perdeu uma oportunidade, o Brasil perdeu uma oportunidade de examinar isso profundamente. Você está dizendo que tinha mais prestadores de serviço pagando Caixa 2 e que você sabia que não foram revelados? Mais marqueteiros recebendo, pelo que eu entendo. Mas você, que fez uma delação, você fez uma delação, sua mulher, Mônica Moura, fez delação, outros marqueteiros também. Renato Pereira, que foi marqueteiro do Sérgio Cabral, fez Capriles. Ninguém sabe qual foi por exemplo, o acordo que ele fez até hoje. O meu foi extravasado, as entranhas absolutas. Vocês sabem qual foi o acordo do... Eu não sei, eu tenho até curiosidade para saber. Mas você não poderia, por exemplo, ter dito que isso era uma prática generalizada em todas as campanhas e ter trazido esses nomes à baila? Não, mas, Vera, porque quando você... Seu acordo? Não, mas dentro disso, eu só posso falar em termos genéricos, porque eu não tinha, inclusive, provas contra o marqueteiro, mas os outros marqueteiros, inclusive o próprio que você citou, que eu não ia citar, o Renato, esse tal, ele correu imediatamente para fazer o acordo, como o pouco... Então, citar, basta citar. A única coisa que eu posso dizer, a única coisa mais forte do que eu disse, que 99,9% dos políticos, dos marqueteiros, usavam Caixa 2, isso eu acho que não tem coisa mais forte do que ser dito. Do que ser dito. E é isso que eu acho que eu queria contribuir com esse sacrifício. Olha, porque você fazer uma delação não é foi a pior experiência da minha vida, porque é uma descida aos infernos. Você enfrenta conflitos éticos, conflitos afetivos, conflitos morais de toda a natureza. Por que eu fiz, então, essa delação? Porque quando você confronta isso ao seu bem maior, que é a sua vida, que é a vida da sua família, da mulher que você ama, tudo isso você... rever isso fica pequeno. Então, eu só tinha duas opções. Eu só tinha uma opção. Ou correr risco de vida, que inclusive eu descobri logo depois que eu estava de um câncer. Eu tive um câncer, poucas pessoas sabem disso. Então, eu tratei, graças a Deus, parece que está bem. Amanhã eu verei, que é mais de um ano que eu não faço. De que tipo? Você pode revelar? Com um câncer de estômago. Eu tive um câncer de estômago, fui operado no Ciro, graças a Deus, com médicos excelentes, o meu amigo Kutaiti, Calil e toda uma equipe. Mas eu tive... Então, mas só para retomar, para não ficar muito vitimismo, eu tinha que escolher entre essa vida, ou falar a verdade. Eu optei pela verdade. Optei pela verdade sem retoques, mas também sem metaforizações, sem mentiras, sem dramaticidade. E sabe o que? Para reforçar isso, o que é que veio com o Big Time? Primeiro, perdoe a franqueza que eu vou dizer. Primeiro, ficou claro para mim que eu e ninguém do PT, nós nunca, não fazia parte de uma máfia criminosa com uma omertá. Não, era uma coisa. Segundo, o crime era um crime, porque nem crime, o Caixa 2 é tão hipócrita, o sistema de penal brasileiro em relação ao Caixa 2 não era crime. O dinheiro vem de algum lugar. Crime agora. Não é um dinheiro limpo. O dinheiro é público, vem das empresas que prestam. Guilherme, gente, vamos deixar assim. Não, mas é só para concluir isso que eu estava tentando dizer. Primeiro, no Omertá. Segundo, mas é só para dizer uma coisa ainda mais dura do que eu estava falando agora, que me ocorreu agora. Eu também coloquei na seguinte, dentro de um conflito para resolver um conflito emocionalmente, eu digo, por que eu vou ter solidariedade com quem não teve nenhuma solidariedade, não está tendo solidariedade nenhuma comigo? E aí você está falando dos políticos, dos colegas? Dos políticos, no caso dos meus clientes do PT. Então, eu vou ser solidário. Não, eu comentei com o Fernando Rodrigues, com o Fernando uma vez, como amigo, resolvido, que quando muita gente, alguns dos meus clientes importantes, conheciam minha família, meus filhos. Eu sabia, eu não sou louco nem imbecil imaginar que eles fossem interferir. Eu sabia que não podia interferir. Mas, pelo menos, ligava a um filho
dizer como é que está seu pai diga ele que etc tal. Ninguém ligou. E tem um dado, perdoe falar, porque essa história também é interessante, Guilherme, você pode interromper, mas é para não esquecer. No terceiro dia da prisão, e prisão sempre tem alguma coisa, por debaixo da cela veio uns recortes de jornais, recortes de xerocados. E o que era que estava nesse recorte? Presidente do PT. Presidente. O PT nunca teve marqueteiro. Se você está naquele... E o presidente do partido diz isso, nunca teve marqueteiro, que eu nunca fui marqueteiro do PT, pelo amor de Deus. Então, eu digo... E, por último, também, só para concluir, que tudo isso está vindo agora, João, que eu também não... Eu me senti traidor? Não, eu me sentia traído. Porque, ao contrário do que você disse, Malu, eu não tinha a menor ideia do esquema tão forte e tão desorganizado, sim, que a Odebrecht pagava, todo mundo sabia, mas o esquema tão amplo que tinha por trás de alguns pagamentos. Eu não estou aqui dizendo que... Estou contando, relatando... Eu acho que a gente vai precisar voltar nisso depois, porque tem algumas outras coisas, mas eu queria ouvir a pergunta do Guilherme. João, boa noite primeiro. Você falou muito em ruína moral, né? E falou muito de Caixa 2. Mas não é, do ponto de vista moral, muito mais pesado ter eleito Hugo Chávez, sendo ele quem foi, o ditador que ele foi, tendo passado para o país a ideia de que a Dilma e o Lula, que você mesmo delatou, eram pessoas honestas? Isso também não é uma ruína moral tão grave ou até mais do que o Caixa 2? Não, discordo. Você juntou, inclusive, personagens diferentes, adjetivou e relatou coisas diversas. Hugo Chávez, trabalhar para a eleição dele naquele momento, que eu não trabalhei para o Maduro, era diferente, era um dado diferente. Era um dado diferente, por quê? Queira ou não, havia uma paridade de armas na disputa eleitoral. Vocês não sabem, ou não estão lembrados, que na campanha do Capriles, Henrique Capriles, era uma empresa brasileira de marketing político importante que fazia o marketing do Capriles. O Capriles inundava a televisão com comerciais violentos. Havia uma paridade. Mas o Capriles não fechou uma TV, o Capriles não perseguiu o jornalista, o Capriles era um outro, ele era um candidato de oposição. Eu estou falando no campo eleitoral. No campo eleitoral. E eu acho, perdoe a expressão, apesar de tudo que seria do Chávez, que o Chávez era uma pessoa melhor do que o Capriles para a Venezuela, naquele momento. Naquele momento, sim. E o Chávez pegou... Eu faço as mesmas restrições que você faz hoje, e eu faço hoje em relação à democracia tortuosa da Venezuela. Mas o Chávez teve um papel importante dentro da Venezuela. E a honestidade do Lula e da Dilma? E a honestidade do Lula e da Dilma, que você mesmo delatou os dois? Sim, mas eu não acho que eles... Você passava você vendia a imagem de que eles eram honestos. Não acho que seja desonestidade isso. Até porque era uma prática de Caixa 2, mas que eu não via desonestidade no sentido do uso pessoal para isso. Era um uso de fundo eleitoral. É uma discussão complicadíssima, mas eu acho, em nenhum momento eu disse que a Dilma e que o Lula, como pessoas, fossem desonestos. Então a gente volta a partir daí, porque a gente precisa sair para um breve intervalo, mas o programa volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com o João Santana. João, eu quero pegar a partir da sua categorização de Caixa 2 e dessa ideia de que você não tinha ideia de onde vinham os recursos. O mensalão aconteceu em 2005 e o Márcio Tomás Bastos tentou fazer valer a definição de recursos não contabilizados. Não contou, as pessoas foram condenadas. Inclusive, seu ex-sócio, Duda Mendonça, deu um depoimento bombástico. Você narra na sua delação que já em 2006 foi procurado com oferta de pagamento
financiamento de campanhas no exterior. E você falou, olha, o Duda acabou de delatar, isso não vai ficar legal, mas ainda assim topou. Você relata já nos idos do governo Dilma, encontros com o Lula em que ele te pede para mandar recados para Dilma, dizer que a Graça estava atrapalhando o pagamento da Petrobras para empresas amigas do PT. Portanto, você tinha, assim, alguma noção, pelo menos, do que ocorria ali nos escaninhos da Petrobras em relação ao Petrolão. Não é querer passar uma visão muito edulcorada do que acontecia, essa história de que era tudo um caixa 2 inocente, que você não sabia de onde vinham os recursos? Não, de forma nenhuma. Primeiro, se foi essa a impressão que passou do que eu disse, eu no calor da nossa fala, eu não tornei a decorar, ao contrário, e não tentei disfarçar. Claro que o Caixa 2 existia, e claro que eu sabia. Deixa eu interromper só para eu não esquecer. Quando eu falei do Lula para dizer a Dilma que a Graça estava atrapalhando, não era uma referência à Caixa 2, era o Sistema Geral de Pagamentos da Petrobras. Não tinha uma relação. Se você examinar bem o meu depoimento, eu não estava dizendo que o Lula está dizendo, olha, não está pagando o Caixa 2. Mas a resposta da Dilma para você é, a Graça está pondo ordem naquela bagunça. Sim, é ordem da bagunça no sentido de que a Graça estava centralizando demais, era atraso de pagamento, porque chegou um determinado momento onde o Lula me usava no sentido não usar. Eu era utilizado como uma pessoa de confiança dos dois para trocas de informações e de queixas políticas. Era o momento pré-definição de candidatura e que o Lula queria ser candidato, mas nunca disse a ninguém, que eu acho que ele cometeu um grande equívoco para ele. Ele queria o terceiro mandato? Não é o terceiro mandato, mas não emendado. Sim, sim. Eu estou falando 14. No caso da Dilma. Sim, que ele poderia voltar. Queria 14. Que ele poderia voltar. E ele queria, mas não dizia. E nunca falou para a Dilma. Se ele dissesse para a Dilma... Mas ele disse para você? Não, para mim tampouco, mas ficava um pouco insinuado, ou bastante insinuado, que é típico dessa coisa do Lula, isso. E o que acontecia? Eu acho que ele prestou um serviço muito ruim para ele próprio, para a Dilma, para o Brasil, nesse sentido. Porque chegou um momento de definição de candidatura, onde aí sim a Dilma queria ser candidata, e eu nunca vi uma definição de candidatura tão solitária quanto aquela. E o Lula, o tempo inteiro, não declarava e, ao mesmo tempo, queimava a Dilma. Um dos fatos, ou uma das pessoas, consciente ou inconscientemente, que ajudaram remotamente a desestabilização da Dilma foi o Lula, sem dúvida alguma. Por quê? Não, porque pela forma disso. Primeiro, que não, ele queria se candidatar, não declarava. Segundo, tinha críticas profundas à condução administrativa e financeira daquele momento da Dilma e falava sem parar. Falava, então, qualquer empresário que visitava, qualquer político que visitava, ouvia ele falando mal da Dilma. E isso O que ele falava dela? Eu falava que estava conduzindo de forma centralizadora, equivocada, etc. Ele podia ter até razão. Por quê? A Dilma, olha, é uma pessoa... Outra coisa, se tiver uma pessoa honesta, no sentido pessoal, que eu conheço a Dilma. Dilma é pessoa honesta. Agora, se tiver uma pessoa centralizadora... Só para concluir, falando da Dilma, na sua delação, o senhor falou que a Dilma avisou o senhor e a sua mulher de que haveria uma operação que acabou prendendo vocês dois. Isso assim, isso não é um caso clássico de... Não é obstrução da justiça. Não, é pragmatismo político. É diferente. Não é diferente. Só para concluir, eu posso concluir? Por favor. E não vou fugir da sua pergunta. Eu estava falando que Estava falando que a Dilma é intrinsecamente honesta. Mas era dentro de uma coisa... Dentro da coisa de ser centralizadora Sim, e... que ele falava falava dela. Ao ponto que você veja, que a Dilma tentou, quase sozinha, reorganizar o gigantesco capitalismo brasileiro. Se você examinar em determinado momento,
ela quase sozinha tentava fazer esse movimento. É fruto de uma centralização, de uma coisa autoritária. A Dilma é uma pessoa honesta, mas ela é uma pessoa realmente autoritária. Eu brincava com ela às vezes, dizia, olha, eu acho que a senhora foi roubada de uma maternidade militar, trocada no berço numa maternidade militar. Eu tinha intimidade de brincar com ela desse tipo. Sim, mas, então, era a centralização, era isso que eu queria concluir, esse raciocínio. Mas, no sentido de avisar, é uma coisa. No sentido de interferir, é outra. Qual a diferença? Avisar e interferir. Avisar você. Avisando que vai chegar o aviso pode ser quase uma coisa afetiva, de defesa afetiva. A outra, e avisar sabendo quase com uma compensação para um amigo. João, não é bem assim. A Mônica veio do secreto. exterior num voo só para ir ao Palácio falar com a Dilma. Quando ela deu esse aviso, as duas criaram uma conta de e-mail paralela para se comunicar a este respeito. Era uma investigação que até então corria em segredo, portanto, alguém soube no Ministério da Justiça e avisou a presidente da República. E vocês estavam no exterior, poderiam fugir no limite. Você não acha Então, isso não tem afetividade nisso. Não é que pudesse fugir. É que eu entendo onde você vai chegar. Agora, é muito diferente de que tivesse tentado obstruir no sentido direto. Mas se for assim, não precisa ter sigilo em operação, João. Como? Se for assim, não precisa ter sigilo em nenhuma operação. Exato. Por que as operações são sigilosas? Para vocês não Porque o destruírem sigilo é e-mails, importante. provas, E assim, por que o sigilo não é importante no seu caso e é importante em outros casos, no caso, enfim, de crimes? Sim. Esse aspecto, só para concluir, que tem nuances dentro disso. Eu estou defendendo uma coisa que aparentemente para os senhores, para vocês, é uma coisa indefensável. Eu não acho nesse aspecto, porque eu acho que há uma diferença enorme entre um alerta afetivo, um alerta para amigos, etc., quase de uma defesa psicológica, e outra é tentar impedir uma ação da Polícia Federal. Como a gente viu, já aconteceu antigamente em vários momentos da história brasileira e talvez possa ver isso se repetir. Então, em nenhum momento houve isso. Mas é realmente uma situação... O senhor só delatou pessoas honestas, então? Como? Lula e Dilma. O senhor só delatou pessoas honestas? Não, eu respeito a sua ironia. Se a pessoa é honesta? Não, eu respeito a sua ironia. Acho que pessoas que erraram naquele determinado tipo de coisa, como um erro generalizado, que não se justifica. O meu erro também não justifico, não estou justificando. Eu poderia simplesmente não ter aquilo que a Malu falou, que é o mesmo argumento dos empresários. Se você levar ao paroxismo, ao limite, é o limite. Não estou justificando, só que é nesse aspecto centralizado. Não é meter a mão para dinheiro pessoal, não é buscar privilégios para si próprio, não é criar camarilha, não é alimentar nenhum tipo de... Mas é se eleger com esse A dinheiro. Lava Jato atualmente vive um momento de revisão em muitos aspectos, inclusive na Justiça, algumas decisões estão sendo revistas, outras estão sob análise. Isso ocorreu depois da chamada Vaza Jato, que mostrou ali algumas trocas de conversas entre procuradores e juízes que eram bastante heterodoxas. No seu processo de delação, houve algo que chegasse próximo a uma pressão ou coação para que você e a sua mulher delatassem? Você reveria alguma coisa da sua delação por diretamente não ter sido espontânea? não houve em nenhum momento ninguém que insinuasse, ninguém que pressionasse, ninguém mas o ambiente em si era um ambiente extremamente tóxico para todos que estavam vivendo isso, mas não houve nenhum tipo de pressão, não houve nenhum tipo de coação. Nesse aspecto, não. Agora, se você me permite um comentário quase breve, que eu acho que vai entrar onde me interessa contribuir, de comunicação política sobre a Lava Jato, eu posso dar. A Lava Jato, do ponto de vista jurídico, político, etc., eu não tenho legitimidade nem competência, mas do ponto de vista de comunicação política, eu posso comentar. E acho que ninguém está examinando isso muito direito. A Lava Jato foi o melhor esquema de marketing político já montado no Brasil.
Se tivesse um prêmio de marketing político anual, a Lava Jato teria levado o tricampeonato de 2015, 2016 e 2017. Claro que foi favorecida pela a paixão, a coisa crítica que a imprensa brasileira comprava a Lava Jato da forma que comprou, mas não foi só por isso. Aí eu vou falar de uma coisa técnica. A Lava Jato administrar, sabendo ou não sabendo, bebendo em fontes primárias ou secundárias, Lava Jato fez um coquetel de 3 vertentes da comunicação política perigosíssimas. Uma que remota a Primeira Guerra Mundial, que era aquela questão da destruição do inimigo com o comunismo. Outro, macartismo. O macartismo de 50 nos Estados Unidos, não estou falando de questão de direita ou esquerda, eu uso, depois eu vou explicar. E o último, você vê um receituário de um cara genial, que era o Saul Alinsky, que era um militante, você deve saber, ativista americano na década de 60, que criou um receituário fortíssimo de mobilização popular, foco, etc. Então, essa junção dessas 3 coisas que eu vejo... Está falando isso como crítica ou como elogio, Lava Jato? Só para entender. Não, eu vou chegar na crítica. Eu estou constatando como técnico. Porque aí, esse é o problema. Porque na medida que isso é forte, é a fragilidade. E que veio dar nessa coisa que está acontecendo agora, nessa fragilidade. Por quê? Porque o exagero provocado por uma ação excessiva e o hubris, a questão do exagero, da soberba. Então, porque quando você maneja isso, essas técnicas, você maneja fogo, foco, gás paralisante, botão de pânico, desmoralização moral, foco. E isso é o que você gera e que a Lava Jato, querendo ou não, alimentou a rede de ódios. Mas tinha matéria-prima, né? Vamos falar Tinha matéria-prima, mas não interessa a matéria-prima, estou falando do processo em si. A máquina de ódio foi alimentada também. Não queria falar Acho de que não máquina de perguntou ódio. ainda nesse bloco. Deixa ele depois. Queria só explorar em definitivo o que o senhor disse sobre ter sido abandonado logo depois que foi preso por Dilma Rousseff e por Lula. Por outro lado, antes da sua prisão, Dilma deu uma dica. O senhor disse que foi um movimento afetivo, Então não foi bom. Enfim, que ela queria, enfim, não sei o que ela queria fazer, ajudar o senhor a não ser preso, imagino. Mas depois ela o abandonou. A partir daí, o senhor nunca mais falou nem com Dilma, nem com Lula, e eles nunca prestaram nenhum tipo de solidariedade ao senhor? Absoluto. Até porque eu mesmo me recolhi, não houve nenhum movimento de direção deles para aqui. Eu nunca mais falei. E até, Fernando, foi muito bom, você é muito arguto, colocou uma contradição em termos do que eu falei, de que o aviso e depois o abandono, porque eu usei o termo afetivo. De fato aconteceu esse esgarçamento, essa coisa afetiva. Até me surpreendeu nesse sentido, que quando eu falei, se eles conheciam, ela conhecia meus filhos, pelo menos, disse, olha, como é que está seu pai? Como é que está a sua mãe? Não podia soar como uma pressão? Estava todo mundo grampeado. grampeado. Não, porque todo mundo estava no medo, todo mundo estava... que foi outra coisa, que Mas se voltando tivesse havido àquela essa solidariedade, o senhor não delataria? Como? Pois é. Se tivesse havido essa solidariedade petista, o senhor não delataria? Não, não somente por isso, não seria só por isso. Não é que eu não delataria. É um conjunto de coisas. Eu relutei muito, Fábio, como você talvez tenha ouvido o que eu falei, qual foi o drama íntimo de delatar que qualquer pessoa que tenha senso moral, que tenha uma história política, que tenha relações, sabe o que é isso. Mas você teve esse eu tema? Esqueci a terceira coisa. Vera, eu lembrei. Então, diz. Eu lembrei aquela segunda coisa que eu queria dizer, que é o seguinte. O segundo é o seguinte, eu nunca tive comandante. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade, nenhuma lealdade de soldado Marte. Tá? Então, eu não tinha... Primeiro que eu falei foi que não tinha um omertá, segundo que não tinha soldado Marte, porque eu não era militante, eu era um empresário, eu era um prestador de serviço dentro disso. Então, se tivesse essa afetividade, não é, aí você está levando para uma interpretação que não é isso que eu estou dizendo. Eu ficaria feliz, foi um dos tópicos, porque você cria justificativa para si mesmo,
para romper um código. Você tem um código moral. Queira ou não, quando você não é militante, não existe, mas... Colocando de uma maneira cronológica, você foi preso em fevereiro de 2016 e decide delatar quase um ano depois, é isso? Um ano depois. E o que foi o turning point nesse período para você mudar de ideia e decidir delatar? É isso. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, esse choque interno enorme. Segundo, a própria coisa. Mônica, por exemplo, ela sempre teve uma predisposição. Acho que é uma questão, uma pessoa mais pragmática, com mais decisão nesse aspecto. Não. Inclusive, ela parece ser quem ofereceu as provas, porque a delação dela tem o dobro de anexos. Até porque era a pessoa realmente que mexia com os números. Até porque era a pessoa que mexia com os números e com as relações. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, quase, dentro disso. Não, porque isso me isente qualquer coisa, eu esteja ocupando, pelo amor de Deus. Mas não é. Então, há esse conjunto de fatos que vão se sucedendo e você vai modificando ao seu sofrimento pessoal, ao sofrimento da sua família, dos seus filhos, os seus amigos, os conselhos que eu recebia. Às vezes eu pedi socorro de conselhos de amigos e 2 ou 3 com muita contundência, muita seriedade, são pessoas muito honestas e jornalistas. Dizem, não, cara, não tem outro caminho. Então, você vai acumulando isso e você vê que não tem outra saída. Não tem outra saída. É o que eu falei, ou você morre, não que fosse me matar deliberadamente, ou você vai para a verdade. Trágico, nefasto, imperdoável seria se eu inventasse para me livrar. Você acha que teve gente que inventou? Não sei, não quero dizer. Trágico, pior seria se eu inventasse. Menos trágico, mais abominável também seria se eu fantasiasse. Então, tudo que eu e Mônica dissemos é pura expressão da verdade. Na sua delação, tem um personagem muito presente, que é o Palocci, chamado de italiano pela Odebrecht, mas chamado de mineiro por você. Presente desde muito antes de você conhecer o Lula, que você fez campanha dele em Ribeirão Preto, e presente em todo o processo de pagamentos fora do país, intermediação de campanhas na África, na América Latina, e, no entanto, a delação dele não foi aceita por não oferecer provas. Você acha que ele é um dos que mentiram e que foi baseado? Eu não posso dizer isso pelo seguinte, eu não vi, não li, não quis ler a delas de Palocci ou de qualquer um. Eu criei um bloqueio tamanho psicológico em relação a tudo isso, que muita coisa eu não quis nem ver. Então, não posso dizer se ele mentiu, se ele falou, que isso é aquilo. Malu. Bom, queria falar, já que você falou em máquina de ódio, eu queria falar de ódio. E até sequestrando o título do excelente livro da Patrícia Campos. Exato. No início desse ano, a Marina Silva disse para o portal UOL que quem inventou as fake news no Brasil foram Dilma Rousseff e João Santana. Ela estava se referindo, óbvio, à campanha de difamação criada pelo senhor em 2014 contra a Marina. Criando difamação, por favor, você está incorporando uma mentira de Marina. Eu gostaria... Posso dizer o que o senhor falou na campanha? Sim. O senhor disse que ela ia entregar o Brasil para os banqueiros porque ela defendia a autonomia do Banco Central. Maravilha. Que ela ia abandonar a exploração do pré-sal, sugeria que o brasileiro ia passar fome por causa disso e disse que ela ia tirar 1,3 trilhão de reais da educação, quando o valor do orçamento da educação para o ano era 40 bilhões, era 30 vezes o orçamento. Isso não é... Atenção. Vamos aos fatos. Primeiro, eu vou deixar para responder a questão da fake news de Marina, é dizer que Dilma, que o próprio UOL, que ela deu essa entrevista há poucos dias, 2 meses, e o próprio UOL disse, Marina, sem provas, acusa Dilma e João Santana de criar fake news. Mas não é isso. Mas vamos ao comercial? Vamos ao comercial? Você soubesse que o comercial do Banco Central, da independência do Banco Central, o que é ali? É a pena, talvez, não sei, se tivesse agilidade de colocar, ou então eu peço... nós nem podemos, mas eu acho que está meio fresco na memória de todos. Não, mas se as pessoas... Mas eu peço que as pessoas... peço que as pessoas que estão assistindo o programa, daqui a pouco, quando acabar o programa, coloquem no YouTube comercial PT Marina Banco Central, para ver. Primeiro, vão ver
que comparado às coisas que hoje se pratica no Brasil, aquilo é de uma suavidade ímpar. Segundo, aquilo não é fake news. Sabe o que é aquilo? É um debate de ideias, de metáforas em choque. O que é que existia? A Marina dizendo... Eu tenho que explicar agora. Eu recebi uma acusação muito pesada. É Marina dizendo, de um lado, que a autonomia do Banco Central era uma panaceia, um milagre. A campanha dela dizia isso, que ia resolver várias... E a Dilma dizendo exatamente o contrário. Nós fizemos no comercial, formalmente bem feito, onde tinha uma mesa de valores ou de qualquer coisa, e dizia, Marina, mais ou menos como 30 segundos, Marina tem dito... Eu tenho aqui o texto. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder sobre sua família e sua vida. Você pulou... Os juros que você... Eu transcrevi. Não, mas os juros que você paga, peraí. seu emprego, preços e salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente do Congresso. Você quer dar a eles esse poder? Sim. É isso que diz. Essa é uma comida discussão assumindo viva também da mesa, né? Hein? E a comida Esse ia era outro. assumindo. Não, Mas tinha uma família comendo. Olha, E a comida ia desaparecendo. isso é uma discussão viva até hoje. Os países pobres da Europa, os países pobres da Europa, desde 2008 até hoje, dizem a mesma coisa. A Grécia, a Itália, a Espanha, dizem a mesma coisa do Banco Central Europeu. Dizem que o quê? Que eles estão causando a morte, a fome, o suicídio pelo grau de autonomia e independência. Dizem isso. No fundo, dizem isso. O que acontece só para concluir, ele dou a palavra. O que acontece naquele comercial é exatamente o campo de exagero, de subjetividade, de retórica inflamada de qualquer discussão política. Agora, dizer que há exagero, sim, porque como havia exagero de propaganda da autonomia do Banco Central, que a gente sabe que tem países sérios que o Banco Central não é independente e que tem uma política monetária correta. E há países onde, inclusive, o Banco Central é autônomo e tem desastres econômicos. Como é que se compara, então, com as fake news de 2018? Peraí, só para terminar. Vou precisar sair para o intervalo, vou deixar o João responder, mas a gente... Não, mas só para terminar... Agora, por que na época Marina não respondeu? O comercial vai para o ar, ela não responde, porque é um erro tático, é só isso? Não, é que eu acho que tinha um pudor sintomático de que, se ela fosse para defender ideias tão ardentes, liberais, não ficava bem para uma então, o senhor estava candidata certo. de esquerda. O senhor estava certo a fazer aquilo? Eu faria de novo. Se é uma coisa que eu faria de novo, faria, porque não é fake news, é debate de ideias. É jogo metafórico, exagero de retórica, mas plenamente justificado numa contenda política. Campanha política é isso também. É isso também. Agora, só para concluir, Vera, porque a acusação mais grave e mentirosa de Marina é dizer que na internet, ela criou uma pós-verdade. E depois dizer que a campanha dela se destruiu por causa de um comercial. Pelo amor de Deus, que campanha é essa? Que candidatura é essa que um comercial destrói? Então, a gente volta a falar disso, marketing político, campanhas, fake news, tem muito assunto ainda. Não sai daí, é um breve intervalo. Nós já estamos em segundo entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. A gente volta já. Estamos de volta com a entrevista com o João Santana, que já é o assunto mais comentado do Twitter no Brasil nesta noite. Vamos continuar falando um pouquinho de Lava Jato, mas vamos expandir os assuntos. A pergunta agora é da Débora Bergamasco. João, a gente terminou o outro bloco, né, falando sobre a desconstrução da então adversária na campanha de 2014, Marina Silva. Vocês pegaram pesado, não só a sua campanha, como a do Aécio também. Mas aí o senhor justificou, falando, olha, é um debate político. É uma desconstrução num contexto de debate político e de ideias e que inclui também pegar pesado pessoalmente com as pessoas, né? Enfim, dá para depreender isso. Ex-aliados do presidente Bolsonaro relatam a existência do gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto. Nesses termos que o senhor coloca de guerra política, então o gabinete do ódio seria legítimo?
Eu acho que você está falando de duas coisas distintas. Por exemplo, quando você vai numa campanha política para um ataque na TV, de campanha negativa, que não foi inventada na nossa campanha, foi desde os primórdios da campanha americanas, etc., etc., é tudo muito mais claro. Quando você ataca no mundo da web, tão aberto, tão sem autor, tão é completamente diferente, já tem pesos diferentes. Mas nada é justificável nesse ponto da coisa obscura. Quando é um ataque frontal, mesmo que equivocado, quando é um ataque que dá mínimo direito de defesa às pessoas, sim. Mas na máquina do ódio, da maneira que disseminada, solta, destruidora como eu acho que são coisas diferentes. Então, a destruição agora, de vocês o que é uma campanha política? O que é a política? A política é a sublimação da violência. É um substitutivo da guerra. Uma campanha é um pouco um meio termo entre isso. Tanto que o termo campanha é uma ação realmente de confronto. Mas o PT continuou, né? O governo da Dilma continuou. Tinha os blogs sujos do PT que destruíam a reputação das pessoas. Eu não acompanhei. O senhor era um conselho. O senhor não foi só um Vocês pagaram R$200 mil para Dilma Bolada. Na delação premiada, vocês, o senhor e a Mônica, reconheceram que pagaram R$200 mil para Dilma Bolada. Dilma Bolada era um perfil, acho que não sei nem se existe ainda, acho que não, de uma pessoa ali que perfil para exaltar a Dilma e criticar os seus adversários e tudo mais, né? Quer dizer, financiando esse perfil, não é exatamente a mesma coisa ou algo muito parecido? Primeiro, a Dilma Bolada é uma criação genial de um indivíduo que eu não conheci, mas que é admirável como criador, que em determinado momento ele já existia fazendo aquelas coisas dele, que eram muito boas, e que teve uma necessidade de um aporte fiscal, financeiro, que nos pediram que a gente resolvesse. Não é que foi criado esse... Você acha normal? Primeiro, só para ficar claro, não é para se eximir, é para ser íntegro no relato dos fatos. Nós pagamos uma dívida, não sei contraída por quem, com ele. Só que esse personagem, eu sei que ele existia muito antes. Se ele foi, como é que chama? Monetarizado depois? Monetizado depois, é outra história. É outra história. Que não é saudável, que não é recomendável, que não é ortodoxo, que não é o caminho. Normal não, mas virou general. Foi bom você falar. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma analogia. Essa história do uso de perfis falsos ou perfis, queira chamá-lo como na internet, é uma coisa que vem se arrastando já de muito tempo e que se generalizou igual o Caixa 2. Então, todo mundo tem... vários políticos têm uma rede solidária. Então, isso sabe o que é imitação nos Estados Unidos, foi assim, é assim também. Diga, Guilherme. Quando você falou da desconstrução da Marina, né, e tratou isso como jogo político, debate político, não é a mesma coisa quando a Malu levantou o número da educação, que você falou em 1 trilhão e 300 bilhões, quando o orçamento da educação era 40 bi. E esse ponto do próprio comercial da autonomia, não é a mesma coisa que você está tratando como se fosse normal o kit gay? Porque debate político, só que é tudo baseado numa interpretação falsa de um fato. Tá. Primeiro, novamente a gente juntar dimensões diferentes para fatos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença, essa coisa do comercial de 1 trilhão, eu sinceramente não lembro. Eu não sei qual é. A diferença é o jogo de intensidades, sabe? Você dizer, não, eu vou ficar num debate aqui, num labirinto de argumentos e você se contrapondo, porque no fundo está a questão, não é etérea, a questão, não é romântica, é uma questão do que é honesto, o que é verdade e o que é mentira. E é tudo muito relativo. Agora, claro, assim como é diferente você agredir uma pessoa, fisicamente, você agredir verbalmente, você dá um tiro, você dá um tapa, você dá um beijo. São dimensões disso. Eu posso lembrar de um comercial que você fez sobre o Kassab? Sim. Será que você sabe se ele é casado, se ele tem filhos? Esse comercial, eu acho o maior erro técnico da minha vida. Eu acho um erro técnico tão gigantesco que terminou interpretado como um desvio ético, quando, na verdade, é um erro técnico. Não havia
intenção expressa de... E eu posso falar, inclusive, sobre isso, porque eu falei, a história é muito boa, se tivesse tempo para contar. Eu tive um encontro com o Kassab e tratei desse assunto numa coisa colateral, que é a historinha política muito boa. Posso contar? Pode. Rapidamente? Quando estava no primórdio da candidatura do Haddad, que o Serra ainda não tinha se declarado candidato, Kassab queria apoiar o Haddad, era presidente e ia apoiar o Haddad. E falou com o Haddad que não é uma condição, mas que seria importante para ele se o Haddad concordava que o marketing fosse dividido entre eu e o Gonzalez, um cara que eu admiro, um marqueteiro, enfrentei várias vezes e sei como o cara é bom, como é difícil ganhar dele. Ganhei algumas vezes, perdi uma, disse, mas não veio o cara. Muito. E o Haddad aí veio conversar comigo todo sem jeito, pensando que eu achei genial a ideia. Aí disse, então o Kassab vai lhe ligar. Aí um dia o Kassab, o detalhe, marca o encontro. O encontro, num domingo, na casa de um amigo dele. Ele disse, olha, um amigo meu vai lhe pegar, vai levar um lugar desse e tal. Aí, quando estou com essa pessoa me levando, eu falei para essa pessoa, eu digo, olha, vai ser em sua casa. É deselegante eu dizer o que eu vou dizer, mas eu quero ter uma conversa, em particular, com o Kassab. Isso aí não posso... E o tema é esse. O comercial, eu disse, não precisa saber esse... Eu não lembro direito o nome dele. Não, eu digo, não, faço questão, me perdoe, porque eu vou da sua casa e vou querer quase exigir isso. Aí, quando a gente chega na casa dele, ele parou na garagem, abre o elevador no térreo, o Kassab chegando pontualmente. Aí eu virei, prefeito, olha o seguinte, eu precisava falar com o senhor em particular. Aí sentamos, pra você ver a grandeza do Kassab. Depois do episódio, é isso? Depois, anos muito depois. O Kassab queria me convencer, não precisava nem me convencer, de que eu e o Gonzalez fizesse uma campanha do Haddad. E eu digo, eu não posso conversar com o senhor, já para abreviar, sem antes tratar de um assunto. Não posso sentar. Aconteceu esse comercial. Esse comercial, eu acho que foi um erro técnico. Eu perdi na narrativa, perdi uma pergunta mal colocada. Vai passar um tempo e eu vou explicar aqui. E o Kassab disse, não. E ele então, eu vou dizer que eu posso conversar sobre esse assunto, porque eu conversei com ele e pedi desculpas. Mas qual era a intenção do comercial? Agora, é diferente. A intenção era a seguinte, meu caro. Porra, você foi num ponto, deixa eu te explicar. Existia uma nuvem enorme, dúvidas nas qualitativas das pessoas. Quem é esse cara? Quem é o Kassab? Já estava na prefeitura, substituindo o Serra, e ninguém conhecia direito. Então, qual era a intenção do comercial? Aguçar a dúvida. Quem é esse cara? Se você vê bem... João. Peraí. Eu sei que... João. Eu sei. Deixa eu falar. Posso contar agora o detalhe? Então, você conhece o Kassab? Ele é isso, é bom administrador, etc. E vou contar onde foi o maior erro meu. Sabe qual era? Quando veio, eu brifei, quase editando. Quando veio o texto, o primeiro comercial para mim, tinha uma frase que eu mesmo tinha dito, que era... É bom pai, é bom filho. Só que o redator abriu o comercial assim. Conhece o Kassab? É bom pai, é bom filho. Aí eu li, digo, porra, está desencontrado. E para provocar uma sinapse... Aí quando eu desloquei isso, pronto que eu podia dizer que foi outro. Desloquei para o final para provocar uma sinapse. Aí quando vi, é bom pai, eu digo, porra, um comercial desse, um pai vem esculhamba, acaba de dizer meu pai. Não, peraí, você precisa... Aí eu substituí essa porra casada, mas não tinha intenção, eu juro. Certo, eu vou morrer dizendo isso. Não, só para a gente encerrar esse bloco... Mas quem estava sabe disso. Quem sabe? A gente está nos blocos mais curtos agora, só para encerrar. A Débora trouxe o Bolsonaro para a conversa. Você acha que era inevitável a vitória dele em 2018 naquelas circunstâncias? Ou se você tivesse em campo, poderia ter sido... Não, me tire do campo, mas aí é difícil responder isso, porque... Eu acho o seguinte, há um erro de interpretação na vitória na narrativa, não, na interpretação mesmo da vitória do Bolsonaro, que diz o seguinte, Bolsonaro contrariando toda a lógica de campanha, se elegeu. Não. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, sim, mas ele contrariou
ele não contrariou todas as lógicas de campanha. A campanha de 18, sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. Se quiser, eu posso dar 4 ou 5 exemplos de como ela contrariou. Contrariou o melhor candidato mais forte estava fora, proibido, que era o Lula. O pior candidato, com todo respeito, que eu tenho o ex-governador Geraldo Alckmin, era o pior candidato do que o PSDB podia colocar, era o Alckmin. O sistema partidário todo de trás para diante, os 3 colégios eleitorais, Rio, Minas e São Paulo, cada um por um motivo, e o motivo principal era Lava Jato, completamente desmontados. E vários outros. Então, o sistema era todo, os partidos destruídos, era uma tempestade perfeita. E aí o que acontece? Ele contraria a lógica? Não, porque Bolsonaro, desde 2010, já estava se mexendo porque disse que Bolsonaro surgiu do nada em poucos dias, poucos meses. Não, desde 2010 estava se mexendo, era uma máscara estranha em busca de um tempo estranho. E 2016 ele começa a fazer campanha, ele se torna o primeiro candidato independente da história política brasileira, porque não tinha partido, não tinha amarras internas, começa a fazer campanha e um uso muito inteligente das redes sociais, aproveitando toda a onda antipetista, e chega nas eleições com 20%. Ele começa o horário eleitoral com 20%. Entra no horário eleitoral, tem a maior exposição possível por causa daquele absurdo, trágico, abominável que foi o atentado de morte dele, atentado contra a vida dele. Então, e depois ainda tem, isso vai ficar polêmico, mas ainda tem um acidente de erro tático, ele não, aí zera, ele vai para o segundo turno, aí a exposição, igual, tempo com tempo. Então, não foi esse fenômeno. A gente pega depois daí, então, depois do intervalo, está passando muito rápido porque está muito bom, não sai daí. Estamos de volta para esse que é o penúltimo bloco da nossa entrevista. Você falava, antes da gente sair para o intervalo, sobre Bolsonaro e as circunstâncias que levaram à vitória dele. Agora, em plena pandemia, ele vive aí um momento de recuperação da sua imagem. Você viveu um momento parecido com a Dilma em 2013, em que ela teve um derretimento da imagem por algo menos grave, que foram as jornadas de manifestações de 13. Como você compara os dois momentos e a que você atribui essa recuperação dele? Isso é suficiente para dar a ele uma vitória em 22? São momentos diferentes essa comparação, mas eu queria agradecer a pergunta, porque pode continuar o raciocínio. Porque eu acho, ao contrário do que se diz hoje, é muito mais provável que Bolsonaro perca as eleições do que ganhe. É muito mais provável. Primeiro, eu estava falando que ele não foi esse fenômeno eleitoral. A eleição é que foi uma eleição atípica. Terceiro, se você examinar o hoje e uma projeção de amanhã, os indicadores não são dos mais favoráveis para ele. Se você vê o ele foi eleito. A prova que ele não foi esse fenômeno eleitoral é a lua de mel mais frígida política que já houve, é a de Bolsonaro, a frieza, o nível de aprovação. Quando uma pessoa vem numa onda... 40% de aprovação. Ele está bem, não está? Não, peraí, eu estou falando no início do governo dele. Quando você é eleito, a tendência, eleito dentro de uma onda, a tendência é que a sua aceitação, o seu índice de aprovação, acompanhe o suplante. Se você fizer uma análise, não aconteceu. Ele começa a ter, desde o início, um declínio e que dá uma estabilizada a essa bolha do coronavírus. O coronavírus, e a partir daí, está numa falsa teflonagem. Ele acha que é teflon, e que não é esse teflon, até porque tem a teflonagem e Lula, que é uma prova disso, é relativa, não existe essa teflonagem. E ele pode estar querendo fazer uma transposição agora perigosíssima para ele, quer sair, deixar de ser o herói moral para ser o herói social. Agora, as forças políticas hoje aparentemente estão esgarçadas ainda, como continuam desde da Lava Jato, várias estabelecidas. Quem é que vai se organizar, no seu entender, com força suficiente para derrotar Bolsonaro? É uma excelente pergunta, porque para essa,
aspas, essa previsão, não é essa profecia se cumprir, é preciso que as oposições façam, que se concretize essa vocação de tigre de papel eleitoral que Bolsonaro tem. Se não se organizarem, e eu imagino que elas podem se organizar, isso não vai acontecer. Mas antes disso, vamos esquecer esse lado, depois eu posso até tentar colocar alguns cenários. Bolsonaro pode chegar... Primeiro, a razão mais óbvia. Bolsonaro, o ser eleitoral Bolsonaro que vai chegar em 22 é completamente do 18. Completamente. Ele pode chegar com a oferta simbólica, a oferta administrativa e a mensagem de futuro dele enfraquecidas. Você acha, Fernando, você acha que a economia vai reagir a essa altura, que vai dar esse... A entrada dele no Nordeste, essa entrada dele, o investimento dele que está fazendo no Nordeste, é também uma coisa de alto risco para ele. Por quê? Difícil de alto risco. Porque ele pode ser que não tenha tempo, recurso material e recurso simbólico para fazer isso. O voto, Fernando, o voto é aderência política, se dá por vários motivos, mas duas coisas são fundamentais. Um chama predisposição de longo prazo e outro chama informações, motivações, sensações políticas. Mas é uma eleição boa para a esquerda voltar, para o PT voltar, ou para uma alternativa de centro? Aproveito, e que nomes estão disponíveis? Olha, vocês podem discordar completamente, acho que vão discordar. Se as esquerdas se unirem em torno de Ciro Gomes pode ser um candidato extremamente viável. Extremamente viável. Agora vou fazer... Lula. Venceu o PT. Posso falar de Lula? Sim. Pode. Com toda a seriedade que a gente está conversando, como se estivesse conversando na sala de casa, porque eu estou falando dessa maneira. Sim, sim. O Lula, hoje... Lula é um personagem único, né? É enorme na história política e eleitoral brasileira. É sempre um bom candidato. Mas Lula está numa condição, se examinada bem, perdoe essa imagem esdrúxula, quase como um candidato que não pode nem perder, nem ganhar a eleição. Eu vou explicar. Nem perder, porque se ele perder a eleição presidente... Depois é o seguinte, Lula também tem que tirar da cabeça que ele precise de um novo banho de urna presidencial para se purificar ou para reconstruir a imagem. Não, ele não precisa disso. Ele não pode perder, porque se perder afunda mais ele e o PT. E não pode ganhar, nesse sentido metafórico que eu estou usando, porque vai estressar ainda mais o ambiente político. Vai chegar, assumiria o governo sangrando, vai ter muita coisa. Então, o melhor, sabe o quê? Que seria para o Lula, se ele pudesse ser candidato. Lula seria o melhor perfil de vice-presidente que podia ter. A vice de quem? Imitar... Vice do Ciro, é isso? É impossível ser isso. Seria o melhor. Essa chapa seria imbatível. Mas os éguas, os venenos, é impossível acontecer. João, você falou, quando você disse É só para dizer, é imitar mesmo, porque vamos dizer, o cara está dizendo para imitar a Cristina, é imitar a solução genial que a Cristina, eleitoral que a Cristina fez na Argentina, que ela foi para a vice e trouxe o... A Argentina agora é exemplo para alguma coisa no Brasil? Não, aí é Com essa outra mixórdia história. política e econômica. Eu estou falando, Vera, sobre ganhar eleição e coisa eleitoral. Não é história. Agora, eu conheço muita Argentina. Se tiver um brasileiro que viveu mais intimidade do peronismo, fui eu. Trabalhei 10 anos lá para próceres do partido. E eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais competentes politicamente do que o PT. Politicamente. Competentes ou incompetentes? Mais competentes politicamente do que o PT. Politicamente, para fazer esse tipo de armado. Não é por acaso também que é um partido de 70 anos. É um partido de raposas, etc. Agora, eu não estou falando sobre gestão, não. Gestão, mas não pode nem comparar. Dizer, porra, mas como é que pode comparar o ruim com o péssimo? Vocês vão dizer, porque vocês estão... Eu estou num ambiente aqui cercados de leoas, de tigres e tigresas. Quando você falou das possibilidades para o Bolsonaro perder em 22, você falou de articulação política, se as esquerdas se unirem e tal. Mas em termos de comunicação política, qual é a linha de comunicação política que você vê para desconstruir o Bolsonaro e emendando? Qual é o maior trunfo de comunicação do Bolsonaro? Olha, aí é uma pergunta dificílima e metade eu não vou responder, porque ou não sei ou não quero dizer. Agora, você vai vender, né? Bolsonaro... Quando você virar quanto você vai cobrar para falar? Não é por isso, não. Eu nem quero fazer campanhas. A comunicação de Bolsonaro está quase conseguindo uma coisa rara. Por exemplo, não existe governo ruim
com comunicação boa. Ele tem um governo ruim e a comunicação não é ruim, não é péssima. Por quê? Agora, o melhor e o pior da comunicação dele é ele próprio. Ele é o melhor e o pior. O que ele faz o jogo que ele faz, nas 3 coisas que ele é mais criticado por pessoas de nível, chamemos aqui uma bancada como essa, que é aquele quebra-queixo da Porta da Alvorada, que são as lives, que são aquelas visitas inesperadas, isso é uma coisa que renova muito a coisa mística popular dele. Aquele quebra-queixo da Alvorada é uma das coisas mais inteligentes e mais burras que já foram feitas. Mas se você ver, desde o início é inteligente, porque se vocês lembrarem, eles começam isso para anular o protagonismo do Mourão. Quando o Mourão estava super no protagonismo, eles aí começam a fazer aquilo. E aquilo ali é teatro vivo. Aquilo ali é um circo, uma mistura de uma coisa mambembe, é uma coisa octódromo, e é qual é o outro? É evangélico. Eles fazem isso, ele faz isso naquele dia, só que ele faz isso como, esse é que é o erro, com um exagero absurdo. Agora, o que é que ele consegue? Consegue pautar a agenda política. Uma coisa, quem fazia isso era o Menem, não o Menem, o Koresh, que era o chefe da Casa Civil dele. Todo dia, 6h30 da manhã, o Koresh, um baixinho inteligentíssimo, estava na porta dando uma coletiva, pautando a imprensa. Sem circo. O Bolsonaro faz com circo. Qual o erro? Qual o problema do Bolsonaro, do ponto de vista de comunicação? É que um personagem como ele só pode viver de exageros. E por viver de exageros, se exaure. Entendeu? Ele sempre é a mesma coisa que o Trump nesse aspecto ou é diferente? Em nenhum aspecto, sim. São personagens diferentes, mas os dois trabalham o quê? Tem que estar, principalmente o Bolsonaro, um personagem como o Bolsonaro, tem que estar numa mão o grotesco, na outra mão a benesse. E não tem repertório, não tem estoque para isso. Não tem. Aí o grotesco não fascina e nem agride mais, e a benesse se exaure. Então ele vai se exaurir aí. Porque todo o líder dessa natureza é um caso patológico de pão e circo. Então, ninguém consegue suportar isso. Mas o senhor daria algum conselho para ele? Biden. Como? O senhor daria algum conselho para ele? Melhorar a comunicação? Ele tem gênio cercando ele. E depois eu sou de um espectro completamente... Qualquer conselho que eu pudesse dar a ele não seria... João, ele se dar bem. O senhor representou, talvez, um principal representante da era dos supermarqueteiros. Que eu chamava dos dinossauros. Mas enfim, é um pouco aquilo que o senhor falou na resposta sobre a Marina Silva, quer dizer, que o senhor chamou que aquilo era uma peça com exagero retórico, grandiosidade, quer dizer, era um momento que nem faz tanto tempo assim, estamos falando de 5, 6 anos, em que parecia que o marqueteiro era até superior ao candidato em alguns momentos, que o marketing era mais importante do que a proposta, o debate político. Tem uma declaração da Mônica Moura de 2017 na delação que eu acho muito simbólica, que ela contava que a campanha da Dilma era quase um capítulo de novela. No mesmo dia, tinha filmagem da Dilma no Rio Grande do Sul, uma usina na Amazônia e o Lula num evento em Minas Gerais. Isso é uma campanha que declarou ter recebido, a Poli, sua empresa, 78 milhões de reais em caixa 1, fora o caixa 2. Quer dizer, o que para um país como o Brasil parece um escárnio. Só aproveitando, se você vê, a campanha do Aécio foi a mesma coisa. Exato, tudo bem. Tudo bem, prova meu ponto. A pergunta o senhor admite que havia exagero naquele momento, naquele modelo dos supermarqueteiros e não é positivo que o Brasil tenha virado essa página com campanhas... Eu acho que havia exageros, visto de trás para diante, sim, mas não a superprodução requeria isso e tinha preço. O mercado determinava. Vocês que defendem tanto a prática do mercado liberal, era o mercado que ditava o preço. Era um mercado estranho, disforme, porque tinha uma parte obscura, mas era o mercado que... Eu concordo com você. Agora, não se engane de uma coisa. Quando você fala os supermercadeiros acabaram, eu mesmo que falava, e se você vai encontrar, eu dizia, nós os últimos dinossauros. Mas acontece o seguinte, o ambiente hoje é uma boa... Fernando, que foi meu professor em 1890 de internet... 1890, pelo amor de Deus. Ele está bem conservado, mas foi ele que me atentou, que a gente morava nos Estados Unidos num período junto, em 89, 90, 88, e a internet estava surgindo.
Ele tinha uma coisa de cada computador, mas é história. Mas a internet, o que é que acontece hoje? A internet está modificando bastante, está modificando a forma de consumir, de amar, fez surgir, emergir uma nova sociabilidade, o conflito individual, tudo isso que, teoricamente. É óbvio que a política também tem a forma de fazer política no dia a dia, a forma de fazer política nas decisões eleitorais também são modificadas profundamente por ela. Só que o que está acontecendo? Essa grande revolução ainda não aconteceu formalmente. Se você vê a campanha dos Estados Unidos hoje, a campanha do Trump, as redes sociais ou a internet, ela está mais sendo aquela coisa que é plataforma multimídia, de incorporação dos comerciais da TV, etc., tal, do que um agente criativo. E esse, sim, seria, para mim, para confessar, o único desejo que eu poderia ter de voltar ao marketing político, teria fazer um modelo que eu tenho um pouco em minha cabeça de empresa onde aliasse essas duas coisas. Então, vai ser mais... agora, só ver, o custo pode ser menor, até certo ponto. Então, voltando do intervalo, você explica melhor esse seu novo projeto aí, João Santana 2022. A gente volta já para o último bloco. Estamos de volta com a entrevista com o João Santana, neste que é o último bloco. João, você falou de vários candidatos e das suas chances. Como você avalia o Sérgio Moro, seu juiz, o juiz que o condenou como candidato? Olha, o Sérgio Moro como candidato ainda é prematuro fazer um julgamento, mas pelos traços iniciais, está claro algumas coisas. Ele não é do ramo. O Bolsonaro deu rasteiras em cima de rasteiras dele, que não faria com outro que fosse mais do ramo. Me parece que o Sérgio Moro é daquele tipo melhor como pré-candidato do que como candidato. Mas é muito prematuro e por mais que eu queira fazer uma análise isenta, pode ser que tenha alguma coisa emocional, se bem que eu não tenho nenhum ódio, nenhum rancor com ele. Não tenho. Ele é um representante da justiça, foi duro, etc. Mas me parece que falta traqueza. E me parece que nas eleições de 22 não vai ter muita chance para pessoas que venham assim fora do ramo, sabe? Vai ser uma eleição super disputada, imprevisível, mas que vai valer mais quem é do ramo. E eu posso falar uma coisa só para entrar mais numa coisa sobre a provocação, sobre que no Twitter, então, acharam a coisa do Lula vice um absurdo. Não é petista, não é. E sabe... Petistas não é. Não é. E sabe outra coisa? Se o PT resolver ter uma chapa pura, PT não vai apoiar o Ciro, não vai fazer uma união de esquerda em torno de outro nome, a chapa petista tem que ser Jacques Wagner na cabeça e Lula vice. Lula é o vice ideal. Mas ele está inelegível. Não existe. Não, eu estou falando, ele pode ser elegível. Ele pode se tornar elegível. João, Débora... Vai lá, Débora. Débora, depois Guilherme. Obrigada. O senhor delatou clientes, o senhor delatou amigos. Como é que o senhor faria se o senhor diz que ainda não tem certeza se vai voltar ou não? Se o senhor voltar ao marketing político, como o senhor vai fazer para conquistar a confiança dos seus futuros clientes e para quais partidos o senhor trabalharia e para quais não? Para começar, a questão de você falar conquistar a confiança. Eu acho que, primeiro, sem nenhuma soberba, as pessoas me conhecem e eu nunca tive que conquistar a confiança, nem conquistar candidatos. Eu nunca fiz prospecção em minha vida, tive sorte até hoje. Segundo, eu não sei se realmente eu quero voltar. E voltar no perfil que eu tinha, jamais. Agora, não farei campanha nunca para ninguém do espectro de direita, nem centro-direita. Eu Sobrou sou uma PT? pessoa... O senhor voltaria para o PT? O PT, para mim, eu preferiria estar em outro espectro de esquerda, mas com outro partido. E acho que o PT também não me aceitaria. É uma relação, já me parece, desgastada. É uma relação como de um casamento amoroso que fracassou. Fracassou por erros de parte a parte. Guilherme. João, 8 dias para a eleição americana. Como é que você viu a campanha do Biden e do Trump? Quem você acha que vence? A eleição americana é difícil fazer previsão. Por quê? Porque é uma eleição meio bico de pena. Você entende o que eu estou falando? Então, é uma eleição onde a vontade popular sempre é meio escamoteada. Essa eleição,
eu não acompanhei. As outras eleições, inclusive, eu chegava a passar dias e dias, às vezes até 30 dias nos Estados Unidos acompanhando. Então é difícil agora. É mais provável que o Biden ganhe. Agora, que o Trump também tem chances claras, tem. É um incógnito enorme. É um incógnito, para mim, é um incógnito. Malu? Eu ia voltar para 2018 e eu queria saber se você ainda fosse marqueteiro do PT em 2018, se o partido teria feito autocrítica. E, emendando, quais foram os maiores erros do PT ou da candidatura Haddad em 2018? Eu pensei que se fosse perguntar quais os maiores erros do PT. Eu não acompanhei a campanha do Haddad, sinceramente, esse detalhe, porque até como coisa terapêutica, como não estou acompanhando as eleições municipais, não acompanho com esse afinco, então fica superficial dizer que o PT precisa, eu iria defender a autocrítica, sim, e o PT podia fazer autocrítica, era necessário e factível, porque o que aconteceu, o PT tinha como contrabalançar o negativo e o positivo, muito mais naquela época agora. E, aliás, agora, então, se você compara o que está acontecendo no Brasil, em todos os aspectos, perdoe Fábio Zanini, a política externa brasileira que o Fábio critica tão duramente no livro dele, comparado com a política externa de hoje que o Brasil tem, pelo amor de Deus. Então, essa autocrítica é necessária. Apontar erros do PT não é só deselegante, é falta de compaixão. Um partido que sofreu a campanha mais insidiosa, porque tem que se notar a capacidade que as oposições nacionais e internacionais tiveram para acabar com o PT é enorme, tem que se reconhecer isso, foi terrível. Agora, o que está acontecendo? O PT não está tendo ainda a resposta ao todo. O PT não, as esquerdas. As esquerdas continuam perdendo feio para a direita em termos comunicacionais. Peraí, só para concluir. Essa coisa do curralinho lá, do quebra-queixo do Alvorada, o Bolsonaro encurralou um pouco com aquele teatrinho. O que é que as esquerdas estão produzindo? Entendeu? E tem que produzir teatralidade. Teatro de rua. O que é que tem que faltou, eu queria completar, Verano, naquela hora, que tem de muito inteligente ali na porta do Alvorada? É que junta o teatro de rua e junta essa junção das duas coisas em um precisa do outro. Então, os atores, o PT, por exemplo, os atores, os artistas, os músicos, de assinar manifesto, vão para a rua, vão fazer coisas teatrais, vão pensar criativamente uma forma de confrontar. A última pergunta do Fernando, para a gente encerrar. Você falou aqui durante esse programa que tudo aquilo que você, Mônica, delataram na contribuição lá na Polícia Federal, para o Ministério Público, foi a verdadeira expressão da verdade. Eu te conheço há alguns anos. E durante os anos que você foi marqueteiro, a gente tinha uma relação profissional muito escorreita, eu imaginava, mas você mentiu de maneira contumaz ao longo dos anos, para mim, possivelmente para vários colegas. Mentiu. Você ligava para reclamar quando se sugeria que tinha algum caixa 2, praticamente ofendendo os jornalistas. Olha, isso é uma mentira, isso é um absurdo. Você chegou a gravar um vídeo dizendo que esperava que as pessoas se retratassem. Você está misturando coisas. Perdão, mentiu? Não. Você está misturando coisas. E esse vídeo, você está deslocando, deformando a realidade. Pelo amor de Deus. Não, esse vídeo foi a primeira denúncia feita contra mim, completamente sem sentido, uma transferência. Ouça agora. Porque você me chamou de mentiroso. É uma transferência legal de Angola, tanto que não deu em nada. Então, como eles já estavam querendo me pegar, e tinham como, eles pegaram a primeira coisa que tinha. Isso é um dado. E depois a sobrevivência de Caixa 2, o que eu dizia era o seguinte: veja os números de Caixa 1, Caixa Verdadeiro, que eu pratico, e veja como era antigamente. Porque eu consegui aumentar realmente a parte oficial. Porque não era só por questão de honestidade nem ética, era porque eu queria pagar imposto para me ver livre do que podia acontecer, e aconteceu comigo. Mas calma. Então, não é isso que você está falando dessa maneira. Então, ao mesmo tempo, Fernando, ao mesmo tempo, menti. Você mentiu, todo mundo mente. A mentira
é um privilégio humano, é um prazer até omitir. Agora, ao mesmo tempo, você sabe o quanto eu trabalhei a seu pedido para que a Dilma sancionasse na íntegra a lei do acesso à informação. Estou mentindo? Você ligou sistematicamente e eu conversei muito com a Dilma. Então você pode, se eu queria que a lei de acesso à informação não era um favor, você não... Calma, não era um favor, você não. Era para o Brasil, era para o Brasil, era o meu lado jornalista que eu tenho. Agora... porque direito à do jeito que você está falando, parece que é um lobby, sendo que a lei de acesso é acesso à informação. É transparência pública. Não, mas um lobby por bem, nesse sentido, porque o Fernando me ligava sistematicamente e ele não estava a favor dele, não. Ele estava defendendo uma coisa que hoje beneficia todos os brasileiros. E a Dilma teve a grandeza de sancionar a lei na íntegra. Que fosse hoje, essa lei ia ser sancionada, ia ser vetada. Você está misturando então, não, tudo. você que misturou. Como você misturou, eu também misturei. E até perdoe. Você misturou ou não misturou? Claro, se você jogou, como a gente chama na Bahia, vá tapar no ventilador, vá tapar no ventilador. Então se é assim... Agora você sabe, e perdoe pelo... Vou agradecer ao Fernando aqui por ter advogado em favor da lei de acesso à informação pública, que é uma grande conquista da imprensa e da sociedade brasileira. O Fernando Rodrigues tem esse mérito, eu não vou tirar nunca dele. Agora, que ele sabe que humildemente eu ajudei e que ele fazia. Como ele fazia isso com várias pessoas, mas talvez eu tenha ajudado um pouquinho mais do que ele possa Mas eu não tinha saber. caixa 2, João. Não, mas você está misturando, cara. Você está misturando. E porque agora o caixa 2, outra coisa, existe. Não só na política, existe tudo. Existe tudo. Você... Quem é com recibo, sem recibo, médico, advogado, o Caixa 2 é uma generalidade disso. Não, Agora, gente, a gente não justifica, pode reabrir a discussão sobre Caixa 2, pelo amor porque de o Deus, tempo... espera aí, eu não estou justificando. Eu abri me autopenitenciando e me penitencio. Eu errei e estou pagando caro. Agora, eu posso lhe dizer uma coisa, quanto a pagar. Eu não fui o marqueteiro que mais ganhou, nem que mais fez coisa errada. Agora que vai começar. O que mais perdeu e o que foi mais punido. Quem foi, então? Quem foi quem mais ganhou? Descubram. Mas não contou na Descobriremos e gravação, traremos você não aqui contou ao no centro do Roda Viva, Eu estou gente. falando de um personagem de Marte, de alguns personagens de Marte. Agora, vocês decidiram. Queremos nomes, queremos nomes. Pelo amor de Deus. Com isso, com esse suspense final, a gente encerra, porque infelizmente nosso tempo chegou ao fim e foi além. Eu agradeço muitíssimo. Ele aqui João não pude Santana. falar de música. Você me falou que eu iria falar do... A gente falou no início, não falou? Do seu disco, você até Não, falou mas que foi muito lançado rápido. E nem vocês, eu quero que as pessoas vão lá, Jorge Alfredo. Suave Distopia. Vão lá no Spotify que vocês vão ver que tem um lado de João Santana que não é esse monstro que essas senhoras, esses rapazes querem mostrar. Nem nós mostramos um monstro e sim, o disco tá lá no Spotify. Vou postar nas minhas redes sociais acabando aqui. É uma volta tropicália ali com traços de Novos Baianos. É um pouco disso tudo. Eu acho que vem de Assis Valente até hoje é pop baiano, é rock baiano. Antes de tudo, são canções de amor. Canções de amor, e que circunda o coração, a alma, o sexo. Então, isso são as coisas que eu adoro. E que tem o Jorge Alfredo, que é um grande compositor, um grande músico, e que a gente fez essa parceria. Estão gritando aqui. Agora, você poderia colocar, pelo menos, postar... Eu vou botar no Twitter para todo mundo ouvir. Depois do massacre que você... Cada um aqui, seguidores, 8 milhões de seguidores, 9 milhões de seguidores. Ele não vai deixar o Rolando Boldrini entrar hoje. Agradeço muitíssimo ao João Santana por essa entrevista, também ao Fernando Rodrigues, a Malu Gaspar, ao Fábio Zanini, a Débora Bergamasco, ao Guilherme Amado e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela audiência. É impossível compreender a política brasileira, pelo menos desde 2005, quando explodiu o mensalão, até a eleição de Jair Bolsonaro, sem levar em conta temas como corrupção, financiamento de campanhas políticas, um pouco do que a gente discutiu aqui hoje. E não há maneira melhor de jogar luz sobre acertos e erros de marcos históricos, como a Lava Jato, do que dando voz aos seus protagonistas de todos os lados. Na semana que vem, a gente muda esse registro da política para a literatura. Vamos receber a escritora Nélida Pinhon, primeira mulher a ter ocupado a presidência da Academia Brasileira de Letras. Espero vocês na segunda-feira às 10 da noite. Até lá!